Assim, o patrimônio cultural brasileiro, ele é muito forte em duas faces, a face material e a face imaterial, né? A face imaterial talvez seja aquela menos compreendida, que envolve um saber fazer, uma expressão, né? Um hábito. E ela não é uma forma de preservação, né? Essa expressão imaterial, ela não envolve uma forma de preservação que é descrita como um tombamento, mas como um registro no tempo. Um registro que pode ser revisado ao longo do tempo, porque ela é, sobretudo, uma expressão de um grupo. Já o patrimônio cultural material, ele tem a ver com uma materialidade, que pode estar relacionada com uma expressão de construção histórica, uma expressão de um grupo, com uma expressão artística, de autoria, uma expressão estritamente técnica, inovadora, autóctone de uma região. Olá! Está no ar o videocast da Durg Sindical. Neste episódio, nós vamos falar sobre a preservação do patrimônio cultural de Porto Alegre. Nosso entrevistado é o arquiteto e urbanista José Craidi Simões, membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAU-RS, e coordena a Comissão de Patrimônio do CAU. Olá! Olá! Bem-vindo ao nosso programa. É uma imensa satisfação estar aqui contigo. Obrigada. E antes de começarmos a entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. O meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, tenho os cabelos encaracolados, afro, tingidos de claro, tenho os olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa azul, uma calça jeans azul e uma sapatilha branca. E bem contente de falar aqui com o José Daniel sobre este assunto que é a preservação do patrimônio cultural de Porto Alegre. Obrigado. Pode, por favor, fazer a audiodescrição. Meu nome é José Daniel Craidi Simões, sou arquiteto urbanista, tenho doutorado em planejamento urbano e regional na URGS, com muito orgulho, e eu estou conselheiro no CAU-RS, atuando bastante com a questão do patrimônio cultural. Edificado, sobretudo. Obrigada. Então, na verdade, José Daniel, o que seria a preservação do patrimônio? O patrimônio histórico, o patrimônio cultural? Gostaria que você falasse um pouco dessa diferenciação e qual é a maneira mais indicada de se falar sobre isso. Para os acadêmicos, a gente utiliza patrimônio cultural, né? Porque o patrimônio cultural é um grande guarda-chuva que envolve expressões artísticas, expressões étnicas e também expressões imateriais, né? E nesse guarda-chuva também faz parte, né, claro, a questão histórica, como uma forma de cultura ao longo do tempo, que pode permanecer ou não. E, sobretudo, na questão do patrimônio cultural edificado, a questão histórica ela vem sendo valorizada ao longo das décadas, né, e também colocando imensos desafios nesse processo de preservação da materialidade histórica. E sobre os seus estudos a respeito do patrimônio cultural? Tem uma série a sua tese também fala bastante a respeito. E como é essa abordagem, José? Sim. O patrimônio cultural edificado, ou seja, uma casa que foi reconhecida, uma edificação que foi reconhecida com esse título de patrimônio cultural, ela envolve diferentes importâncias, diferentes valores em última instância, né? Ou seja, ela é importante por uma expressão cultural, por uma história que ela esteja relacionada, por uma etnia, ela é valorizada por um grupo e ela, em contexto urbano, ela ainda assim tem uma importância econômica que muitas vezes determina a existência dela ao longo do tempo, né? E essas importâncias, principalmente sobre o viés econômico, muitas vezes não têm um diálogo harmonioso. E, às vezes, são entendidas como um problema. Outras são entendidas como uma oportunidade, né? Então, é um contexto, um cenário muito complexo hoje em dia e que se desdobra de diferentes formas
com uma dependência direta sobre a questão legal que é reconhecida sobre aquela materialidade. E existe uma tendência de restauração do patrimônio cultural com foco nesse uso econômico dos espaços em Porto Alegre? É uma preocupação, né? Via de regra, edificações do patrimônio cultural que são bem localizadas, elas têm uma chance de absorver bons negócios, com uma linguagem, com uma relação de imagem no contexto urbano, elas têm naturalmente um destaque no contexto urbano, né? Não necessariamente a gente pode apontar uma hierarquia, né? Mas poderia se reconhecer uma hierarquia de importâncias a partir da potência que uma imagem de uma edificação de outros tempos tem no contexto urbano, de gerar referências, de gerar relações, né? De servir como um portal a um período histórico, ao conhecimento do processo histórico brasileiro, a complexidade que isso envolve, né? As diferentes matizes que compõem esse contexto. A gente pode encarar como uma oportunidade ou como um problema. E a gente sempre, quando fala em patrimônio cultural, pensa na história mesmo. Os prédios são tombados e tal, mas não é só o prédio, é todo um contexto cultural que nós estávamos conversando antes. Sim, assim, o patrimônio cultural brasileiro, ele é muito forte em duas faces, a face material e a face imaterial, né? A face imaterial talvez seja aquela menos compreendida, que envolve um saber fazer, uma expressão, né? Um hábito. E ela não é uma forma de preservação, né? Essa expressão imaterial, ela não envolve uma forma de preservação que é descrita como um tombamento, mas como um registro no tempo. Um registro que pode ser revisado ao longo do tempo, porque ela é, sobretudo, uma expressão de um grupo. Já o patrimônio cultural material, ele tem a ver com uma materialidade, que pode estar relacionada com uma expressão de construção histórica, uma expressão de um grupo, com uma expressão de artística, de autoria, uma expressão estritamente técnica, inovadora, autóctone de uma região, ou pode estar relacionada, essa materialidade, a uma expressão imaterial de um grupo, por uma localização que reunia, né, manifestações. E a gente precisa olhar muito, muito profundamente para esse tipo de coisa. E tem alguns exemplos aqui em Porto Alegre desses que pudesse citar para nós? Olha, eu gosto muito de um ponto da cidade que não é muito conhecido e que merece ser debatido, que é a Esquina do Samba, aqui próximo. A Esquina do Samba, ela é importante não só pela sua localização, não é importante a partir da sua arquitetura, não é esse o ponto, mas ela é um último reduto de vários lugares aqui próximos onde se acontecia expressões do povo afro, sambas, compositores importantes na história da música gaúcha se manifestavam aqui perto. E esses lugares foram sumindo ao longo do tempo. Hoje a gente tem a Esquina do Samba, simplesmente como um último reduto dessa expressão. É bem legal. E também na sua trajetória você participou de algumas atividades, né, sobre essa transformação urbana, conservação de edifícios históricos na área central da cidade. A mobilização social, José Daniel, ela é importante para a conservação do patrimônio cultural? Ela é fundamental. Hoje há um processo de aceleração na transformação urbana. Se não houver manifestações que reivindique a direção contrária, a cidade vai seguir se transformando, né? Agora, essa transformação, ela parte muitas vezes da decisão da gestão política, né? Mas ela é balizada pelo processo de planejamento urbano, plano diretor. O plano diretor é chave para isso. Ao longo do século XX, os diversos planos de ordenamento urbano que a cidade contou, eles determinaram as mudanças da cidade, né?
E aí a gente vê lugares do centro histórico, como a Rua Duque de Caxias, que reúne diferentes períodos desse regramento, com grandes variações de altura, de afastamento da rua. E isso cria um ambiente muito movimentado e muitas vezes de difícil compreensão. Então, a presença, a manifestação dos grupos sociais, ele é chave para a preservação. E existe um avanço enorme, assim, a especulação imobiliária é muito forte hoje aqui em Porto Alegre. E como você está vendo isso? Olha, eles estão partindo muito sobre o viés da exploração econômica. E tudo bem, isso é uma face sobre o potencial que essas edificações oferecem. Mas o desconhecimento dos processos históricos localizados em lugares da cidade também é um problema, porque a gente conhece pouco do processo histórico da cidade. Se a gente tivesse um pouquinho mais de aprofundamento, eu digo enquanto sociedade, a gente talvez tivesse uma forma de valorizar alguns lugares que hoje não tem, por desconhecimento. Vou dar um exemplo. Numa das travessas da Rua Duque de Caxias, se eu não me engano, na Rua Vasco, ela foi o Beco dos Guaranis. Que local no centro histórico existe hoje que é conhecido por alguma relação a esse tipo de povo? Nenhum. Mas ali, procurando uma nomenclatura que já foi daquele lugar, a gente consegue reconhecer alguma relação. Mas não necessariamente isso é a história, né? A gente conhece uma relação que poderia ser pesquisada e melhor compreendida. E isso nos falta bastante. E até mesmo aquela resistência ainda existe ali os quilombos urbanos também muito atacados pela especulação imobiliária e assim é necessário que se faça muita mobilização ainda e mesmo assim não garante. A gente tem recentemente, se eu não me engano, o quilombo dos Qued, né? Que teve uma parte demolida, uma parte, enfim, algum conflito. Isso é uma pena, né? Porque isso foi reconhecido há poucos anos atrás e agora tem uma certa reversão desse cenário e que acho que perdem todos da cidade, né? De certa forma. Verdade. E em relação ao prédio da Esmove, José Daniel, conta pra gente um pouco mais a respeito. Essa história é bem complicada, tá? O prédio da Esmove, ele foi concluído no começo dos anos 70 por funcionários da prefeitura, por recursos da prefeitura, e ele abrigou a Secretaria Municipal de Obras e Viação, que analisava os processos de aprovação da cidade, e também a Secretaria de Planejamento Municipal, que planejava o futuro da cidade. Durante quase 40 anos, os projetos que eram propostos à construção, eles eram analisados ali. Ou seja, aquele prédio, num primeiro momento, nessa primeira descrição, ele reuniu diversos lugares da cidade sobre o seu espaço. Além de tudo, ele é representante da arquitetura moderna sul-brasileira, a partir de uma imagem relacionada com o poder público, né? E com uma proposta de estrutura bastante interessante, inovadora para a época. Há pouco tempo, né, foi feito um pedido de tombamento por essa história reunida ali, que foi analisado num primeiro momento na prefeitura, que indicou que ele poderia ser inventariado, porque a justificativa na época foi que isso agilizaria o processo de reconhecimento, até que no começo dessa gestão se esqueceu desse acordo que estava encaminhado e se colocou em leilão para demolição. Isso gerou um processo judicial com a participação do Conselho de Arquitetura, que até agora tem garantido a preservação por via liminar. Só que isso é só um pedaço dessa história, porque dentro daquela edificação ainda está um conjunto de acervos e de pesquisas de décadas da cidade, né? Ou seja, as plantas da cidade, não só plantas de casas, de unidades privadas, mas as plantas das ruas, das praças, do planejamento da cidade, né, da história da cidade, estavam ali quando a gente
passou pela enchente. Pela enchente, sim. Né? E em dado momento, esse conjunto de acervos foi destinado ao depósito de lixo. Houve todo um tensionamento, né, a respeito. Eu, infelizmente, participei disso. E se abriu um processo, uma ação civil pública no Ministério Público, que interrompeu e determinou que fossem recuperados esses acervos. Né? E isso já tem 1 ano e meio. Então, eu espero que estejam em fase de recuperação, porque eles não são importantes só para a história. Eles são importantes, esses conjuntos de acervos são importantes para a ordem urbanística da cidade. Ou seja, se a gente vai mexer numa rua, a gente precisa saber o que está abaixo do solo, por que ela foi pensada daquela forma. Entende? E isso, os documentos nos dão não só uma agilidade no tempo, mas uma melhor aplicação de recursos. Então, ele é importante para a ordem urbanística, para o patrimônio histórico, né, e para o conhecimento geral da cidade. Inclusive a professora Leolíbia, da Fabico, teve um grande envolvimento ali na recuperação dos arquivos. Eu tenho conversado bastante com a Leolíbia, ela participou dessas audiências que eu não mencionei, mas eu menciono, que durante o processo do Ministério Público, e ela é uma parceira nossa nessa luta aí. Certo. E algumas construtoras defendem a ideia de preservar as fachadas e casas inteiras, adaptando edifícios modernos. Como você avalia essa tendência, José Daniel? Isso eu vou ser um pouco irônico, vocês me perdoem. Isso pode ser descrito de várias formas. Uma delas é a preservação de fachada. Ou seja, a preservação de fachada ou uma quase preservação. Porque tu fragmenta uma edificação, tu diminui muito o potencial que ela tem para o conhecimento e para a transmissão da importância que é reconhecida sobre ela. Mas tudo bem. As construtoras hoje elas estão com fomento, inclusive, do governo federal para projetos de retrofit em edificações reconhecidas, ou seja, para reorganização dos espaços com usos contemporâneos, que é extremamente louvável, porque nesse universo de edificações importantes para o patrimônio, a gente tem vários níveis de importância, né? Níveis municipais de tombamento e de inventário, tombamento estadual, tombamento federal, e nem tudo precisa necessariamente ser preservado na sua íntegra. Claro que é mais interessante, mas, sobretudo, eles precisam oferecer vitalidade para a cidade, porque se não tiver vitalidade, não justifica preservar, né? A gente precisa que a coisa tenha realmente vida. Como é feita essa seleção para fazer a preservação, a conservação dos prédios? Isso tem várias fases, né? Via de regra, quem reconhece é o poder público. Então, a gente comentava antes que quando a gente decide preservar alguma coisa, muitas vezes a gente está decidindo que outras coisas não são preservadas. Ou seja, a gente dá importância para algumas coisas, abre mão de outras. Isso pode ser bom, pode ser uma forma de preservar, né? E no contexto brasileiro, o mais importante é que a gente tenha uma representatividade da diversidade que nos remeta ao conhecimento de fato da importância que aquilo é reconhecida sob o material, né? Então, é um universo bastante complexo, mas que tem caminhos, por exemplo, qualquer cidadão pode reivindicar um tombamento ou uma inventariação de qualquer lugar ou um registro de qualquer expressão. Isso tem formas e encaminhamentos possíveis, né? Mas, via de regra, depende, para que seja reconhecido formalmente, né, de um reconhecimento do ente público. Mas vamos supor que não haja esse movimento. Ainda assim, o patrimônio ele pode existir. O patrimônio enquanto cultura, enquanto expressão, ele não precisa necessariamente do reconhecimento do ente público, né? Ele pode ser um patrimônio reconhecido por um grupo. Mas o que formaliza, o que classifica como, por exemplo, tombado, inventariado ou registrado de uma forma capaz de receber fomento, por exemplo, é o reconhecimento formal do ente público, né? Mas não necessariamente sobre essa condição é que se tem o reconhecimento, porque o patrimônio ele é maior do que isso, ele não se depende apenas desse tipo de reconhecimento.
José Daniel, então como você avalia as tendências dessa conservação, né, e também da preservação cultural? Qual é a tendência aqui em Porto Alegre? Como você está avaliando assim este cenário? Olha, eu vou trocar o termo tendência por um outro, que é as possibilidades. Tá? Certo. Há uma dependência sobre a localização dessas edificações. Né? E há uma dependência sobre a manifestação da sociedade também. Né? Não adianta preservar e não dar vitalidade. Não adianta a prefeitura desapropriar a Confeitaria Colombo, no centro histórico, e não dar um destino, um uso para ela. Por quê? Porque a materialidade ela precisa de uso. Senão ela vai se degradando, perdendo vida e perdendo conhecimento e importância. Então, é preciso vitalidade sobre aquilo que é reconhecido como importante para a sociedade. E nós, o que podemos fazer para contribuir com esse processo? Perguntar, se envolver, observar, prestigiar os lugares que são preservados. A gente tem uns equipamentos urbanos no centro, museus maravilhosos, com exposições, com cinemas. A gente precisa viver a cidade. E viver a cidade é ter referências. E essas referências, via de regra, elas têm um aspecto com o patrimônio. Elas têm uma relação com o patrimônio, com a cultura do povo. Certo. Então, a nossa entrevista fica por aqui. Gostaria que deixasse uma mensagem, suas considerações finais, por favor. Obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite. Acho que esse tipo de conversa é super importante e difícil de fazer, né? Porque hoje em dia o patrimônio ele é entendido muito como um contexto de conflito e não precisa ser assim. Tá certo, muito obrigada. E ficamos por aqui. Até a próxima edição do nosso videocast. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.